Horóscopo para o dia 13 de maio de 2021. Áries ou Carneiro. Nesta quinta-feira haverá a possibilidade de você desejar mudar sua postura em como encarar as coisas, e como resultado disso, estar aberto a permitir que sinta alegria com mais facilidade do que normalmente consegue. A questão, porém, ainda ficará dependente a tendência a não resistir certos posicionamentos, como, por exemplo, querer fazer valer a sua vontade, acreditando que isso é o que vai te animar. Na maioria das vezes, quando queremos impor algo, acabamos mais por nos estressar do que nos sentirmos bem, mesmo que se consiga convencer o outro. Compreenda que cada indivíduo possui sua verdade, e se for capaz de entender isso, poderá passar menos tempo brigando, permitindo que o outro seja feliz com a dele e você com a sua. Se por algum motivo ter de haver a relação entre os dois para que algo possa dar andamento, ou que os dois lados cedam, chegando a um meio termo, ou se não houver acordo, é melhor que cada um siga seu caminho, pois a imposição, independente de qual lado for, levará a lugar nenhum. Touro. O lado positivo de sua quinta-feira é que você terá uma visão bem realista sobre os fatos, sabendo bem o que se passa e se é necessário ou não fazer algo para mudar. No entanto, mesmo com tal lucidez, sua capacidade de tomar decisões poderá estar um pouco prejudicada mais pela falta do desejo de ação, pois haverá a tendência de que, mesmo vendo que as coisas caminham para o precipício, deseje esperar que ocorra algum milagre divino que venha a mudar o curso e resultar no que te interessa. O fato é que, embora seja cômodo, será natural que você sofra bastante por ficar mais tempo a torcer que nada dê errado, e se por acaso fizesse o que vê como o necessário para as coisas tomarem o rumo desejado, acabaria com todo o sofrimento, e talvez até utilizando menos energia do que se ficasse apenas esperando. Pode parecer que não, mas muitas vezes a falta de ação nos faz gastar mais energia do que colocar a mão na massa. Apenas temos tal ilusão pelo fato de não nos movermos, mas se prestar atenção que podemos ficar o tempo todo mentalizando as possibilidades da situação, colocando energia em nossos pensamentos e sentimentos. Muitas vezes ficamos cansados sem fazer absolutamente nada, apenas nos preocupando. Portanto, não espere que as coisas deem certo, mas faça dar certo. Gêmeos. Você poderá ter um início de dia excelente, com sua mente exalando tranquilidade, mas haverá a possibilidade de que dê uma desandada, enchendo sua cabeça de coisas que até parece que te são importantes, mas que na verdade poderão atrasar sua vida. A questão é que você sempre deseja estar antenado com o mundo, sempre procurando saber das últimas, seja para tentar tirar algum proveito ou mesmo para ter assunto para conversar, e por conta disso acabar se tornando literalmente um Big Brother ambulante. Saber sobre várias coisas que estão acontecendo nem é tanto um problema, mas a falta de filtro sim, pois é possível que não perceba que está dando bastante atenção para o que te deixa mal, e por conta disso, fortalecer tal vibração, atraindo várias coisas indesejáveis para a sua vida, e que podem dar um trabalhinho para tirar de sua mente. A única coisa que seria interessante fazer é ser mais criterioso com o que vai dar sua atenção, verificando sobre o que vai agregar em sua vida, pois se notar que algo apenas te deixa inquieto, e que não é capaz de realizar alguma solução prática para que se sinta bem, é melhor deixar de lado.
Com tal filtro, é possível que encontre diversas coisas realmente relevantes e que poderão te ajudar não apenas nesta quinta-feira, mas por um bom tempo. Câncer ou Caranguejo. Que este, por ser um signo do elemento água, é um dos mais sensíveis do zodíaco, isso muita gente já sabe, e por conta disso, não importa onde e em qual situação esteja, consegue perceber o clima, se é feliz ou se há opressão velada. O fato é que infelizmente acabamos por sentir mais o segundo, o que normalmente nos trava, e por conta disso, é natural que muitas vezes acabamos por amaldiçoar tal capacidade sensitiva. A questão é que ela é neutra, ou seja, apenas uma ferramenta que nos foi dada em nossa encarnação para que pudéssemos realizar nossa missão nesta vida, e o que acontece depois depende mais da maturidade de cada indivíduo em lidar com tais situações. Por exemplo, se sentir o clima pesado, pode fazer alguma coisa que torne leve, transmutando a energia do lugar ou situação, não simplesmente absorvendo tudo o que chegou até nós. E essa é a tônica de sua quinta-feira, pois você terá noção através de sua sensibilidade de sobre como as coisas estão, de modo que possa tomar a melhor decisão possível, e se for capaz de manter a calma, vai conseguir se inspirar para contornar a situação. No entanto, para que isso aconteça, será necessário não enxergar tal sensibilidade como uma maldição, mas como um presente do divino para que pudesse melhorar seu processo decisório. Quando perceber que tal capacidade que muitas vezes julga te atrapalhar se trata, na verdade, de uma bênção, será natural que comece a tirar melhor proveito disso, e esse dia será o ideal para fazer essa ressignificação. Leão. Você poderá ver seu dia como uma verdadeira tormenta, havendo problemas por todos os lados. No entanto, será questão de você saber se abrir para os sinais que poderão te indicar o caminho a seguir de modo a finalizar com tudo aquilo de maneira satisfatória. A questão é que quando a tribulação é alta, metaforicamente nos soterrando, é natural que fiquemos tão desesperados que focamos apenas no problema, e por conta disso, mesmo que as soluções estejam em nossas mãos, não conseguimos enxergar. Porém, é exatamente essa a mudança de postura que deverá ser feita, pois por mais que queira se livrar dos problemas, na verdade você quer a solução para eles. Com o foco na resolução, será natural que consiga identificar no meio da tempestade caminhos onde verá segurança, e se for avançando a cada nova sinalização que te aparece, quando menos esperar, já terá tudo em suas mãos, com o tamanho bem reduzido, podendo enfim se sentir livre de tudo o que te atormentava. Apenas procure manter a calma e se focar no que te interessa. Virgem. Você terá a capacidade de resolver pequenas situações com certa facilidade. Porém, embora isso seja algo bastante positivo, terá que tomar cuidado com a arrogância, pois é possível que venha a considerar que se você conseguiu, todos são capazes, e não é bem assim que a coisa funciona. Se lembre que cada pessoa é composta por uma infinidade de coisas, inclusive experiências de vida. Por mais que esteja certo de que ela consiga o que quiser, deverá levar em consideração que todos possuem seu ritmo e estágio de evolução, que podem ser ou não parecidos com o seu, e se medir os outros com a mesma régua com que se mede, é possível que acabe sendo bastante crítico com os outros ou que os empurre para situações que ainda não estão preparados para lidar, ou mesmo que estejam, mas que o caminho que devem trilhar é diferente do trilhado por você. Por mais que a intenção possa ser boa,
eliminando a limitação do outro, principalmente as autoimpostas. Deverá ter tato ao falar, pois se incitar alguém a ir atrás de algo apenas porque você conseguiu, caso venha a dar errado, poderá ser responsabilizado pelo que ocorreu. Libra ou Balança. Será um dia em que você terá de colocar bastante consciência no que está criando e nutrindo internamente, pois é possível que esteja alimentando algumas ilusões que, se procurar manter em sua vida, venha a quebrar a cara lindamente. Por mais que algumas coisas sejam um sonho, é necessário verificar o que é possível de ser realizado sob vários aspectos, inclusive culturais, e o que seria uma utopia, que até é possível, mas é bastante difícil de ser assim na prática. Se souber aplicar um pouco de realismo, será capaz de se livrar do que poderá te machucar. Pegando como um exemplo brasileiro, mas que talvez também aconteça em outros lugares, seria como imaginar que vive num país em que ao você chegar perto da faixa para pedestres, os veículos pararem e você conseguir atravessar com segurança. Há lugares do Brasil em que isso realmente acontece, mas não no país inteiro. Porém, se não souber enxergar a realidade, vendo como as coisas funcionam, é capaz que queira aplicar isso em todos os lugares, acreditando que qualquer condutor vai parar, e assim sofrer algumas fraturas de graça. Pelo contrário, verifique se o que deseja vale para o cenário em questão antes de se lançar às cegas. Voltando ao exemplo, seria como esperar os carros pararem para atravessar, não simplesmente colocar o pé na faixa tendo a certeza de que vão parar, pois há alguns que até aceleram caso isso seja feito indiscriminadamente. Escorpião. Haverá a tendência de que você ceda fácil a situações em que pense que te faça bem devido à forma, mas que na essência apenas estará não apenas a te deixar mais mal, mas em fortalecer tal estado. Isso porque, quando nos atemos bastante à forma, mas não aos sentimentos, muitas vezes pensamos somente no agora, mas sem avaliar o depois. E por conta disso nutrimos sentimentos ruins desde o início, e fatalmente acabaremos no mesmo sentimento. Pegando um exemplo alimentar, seria como afogar as mágoas devorando um pote de sorvete acreditando que vai dar aquela levantada no astral, mas ao terminar, se sente culpado por ter acabado com o pote, além de sentir o mesmo vazio de antes. Em caso de problemas com outras pessoas, muitas vezes nutrimos o ódio e acreditamos que prejudicar alguém é o que vai nos deixar feliz, mas de tanto permanecermos naqueles sentimentos sem ter noção, acabamos por atrair mais situações que nos deixem com ódio. Às vezes, quando conseguimos de fato fazer mal ao outro, temos até aquela falsa impressão de felicidade, mas nos sentimos incomodados do mesmo jeito, indicando que o sentimento descrito não é o verdadeiro. O ideal seria verificar o que sente e o que gostaria de sentir, e procurar o que de fato te fará sentir o sentimento original, em vez de ceder à tentação de agir de determinada forma com astral baixo, acreditando que vai se elevar. Se lembre que atraímos o que vibramos, e quanto mais procurar fora de você, mais nega possuir a bênção. Pelo contrário, você já possui o que busca em questão vibracional internamente, não precisando fazer isso ou aquilo, bastando apenas que sinta e se fixe neste sentimento. Se for capaz de mudar sua maneira de sentir por conta própria, se conectando com o que há de mais elevado em você mesmo, será natural que consiga enxergar atitudes melhores que apenas vão construir coisas boas. Sagitário.
É possível que alguns imprevistos aconteçam em seu dia que vão te beneficiar bastante, mas haverá um grande risco de não compreender dessa forma, e por conta disso abaixar sua frequência vibracional, podendo tornar sua quinta-feira num verdadeiro caos. Essa é mais uma daquelas situações em que coisas que parecem dar erradas, na verdade, fazem parte de algo maior, e se deixar as coisas na mão do divino, procurando elevar seu astral, além de não esquentar a cabeça, tudo tome um rumo que se converte na melhor das bênçãos. Nem sempre o que dá errado em nossa visão é realmente algo negativo, mas apenas as energias se movimentando para um caminho mais fácil de se chegar ao objetivo, e talvez com resultados melhores do que se tivesse seguido o planejado. Porém, se decidir se levar pela matéria, que está o tempo todo se modificando, embora não percebamos, será natural que se estresse com facilidade, e quanto mais tentar controlar a situação, mais ela saia do controle, e devido à sua vibração, atraia mais coisas ruins. Pelo contrário, procure economizar sua energia perante os imprevistos e deixe as coisas fluírem. Se puder até meditar, priorizando seu estado vibracional, melhor ainda. Quanto mais der atenção ao seu estado de espírito, se colocando no desejado por vontade própria em vez de esperar por alguma situação externa que o coloque nele, a tendência é que colha o melhor de toda a situação. Capricórnio. É possível que você venha a dar uma ênfase em suas práticas espirituais para melhorar seu ânimo, de modo que possa encarar sua quinta-feira numa boa. A questão é que poderá considerar a atualidade como difícil, e há reais motivos para isso para boa parte, e de fato investir nisso é uma boa, sem deixar-se desmoronar pela realidade que se apresenta. Porém, será necessário tomar cuidado para não deixar-se levar pela venda de ilusão que poderão te apresentar de que é possível voltar aos bons momentos do passado, mas desde que jure lealdade, pois isso vai servir mais como manipulação do que verdade. De fato, dependendo do que você viveu, é tentador voltar a mente para os tempos áureos e dar mais atenção ao que ficou para trás. O problema é que o tempo sempre se move para frente, e por mais que tente retornar o que era bom, ele não se encaixa no presente. Se vier a agir dessa forma, de início poderá até parecer que está dando certo, mas naturalmente vai começar a se dissolver como areia, se desvelando a dura realidade novamente. Pelo contrário, poderá até lamentar não estar tão bom como antes, mas o que restou é o presente, e caberá a você torná-lo melhor que o passado, e você tem totais condições para isso, pois a melhor maneira de esquecer algo que se foi é criando algo melhor. Aquário. Você poderá pensar que vive numa grande ilusão, onde tudo o que parecia ser possível simplesmente some em num piscar de olhos, principalmente se já estava em alcance de suas mãos. Acontece que isso poderá não ser verdade, mas que apenas não era para você, pois há algo melhor reservado, e talvez esteja mais próximo do que imagina, bastando que preste atenção em sua intuição para saber por onde deve seguir e o que deve fazer. Porém, dependendo do quanto de emoção utilizada por você durante todo o período, poderá ser difícil aceitar e se levantar, mas será necessário, pois é possível que nestes momentos em que estiver com a cabeça baixa não consiga ver o que é que estará à sua espera, fazendo valer a pena tudo ter acontecido. Pegando como exemplo, vou utilizar o filme que no Brasil tem o título de O Pestinha, apenas não me lembro qual a versão, e nem me venham falar de spoiler, pois ele já tem mais de 10 anos de lançamento,
sem contar as trocentas vezes que já passou na sessão da tarde. É mais fácil se lembrar das coisas que o protagonista aprontava, mas se buscar um pouco na memória, vai se lembrar que ele era perdidamente apaixonado por uma menina, e sempre que conseguia falar algo para ela, era algo completamente sem sentido, e se sentia culpado pela falta de capacidade, que afastava qualquer possibilidade de ter a atenção dela. No entanto, no finalzinho, numa festa, ele finalmente consegue falar da maneira que gostaria, mas o que em tese deu certo, na verdade era o contrário, pois tal menina era insuportável, até que decide aprontar com ela também. Porém, após ir sentar num canto, decepcionado pelo resultado e até por se chatear por suas decepções passadas, senta ao lado dele uma menina vestida de diabinha, também chateada, e quando ele levanta a cabeça e se olham, é possível notar que rolou uma química, embora ainda fossem crianças. Pelo que foi possível notar, algo que parecia ter dado errado para ambos, na verdade deu muito certo no final. Portanto, não se deixe levar pelas aparências, pois pode ser que tais acontecimentos que vierem a ocorrer contigo sejam apenas parte de algo maior e mais benéfico. Peixes. Será um dia em que você poderá se tornar num verdadeiro ponto de interrogação ambulante, tendo dúvidas sobre se deve entrar em determinadas situações ou não, da mesma maneira que não tendo confiança em conseguir o resultado desejado. A questão é que se você procurar firmar como certeza, a tendência é que por mais que haja certa dificuldade, receba ajuda espiritual para que consiga materializar seus objetivos. Porém, você poderá acreditar na incapacidade, já vendo a perda e a derrota antes mesmo de começar. Boa parte dos fracassos começam antes de se tomar qualquer atitude, pois é natural que acabemos por agir sem a força e o foco necessários para conseguirmos, e isso se nem tentemos, o que normalmente gera também a frustração por descobrir que era mais simples do que imaginava, e se tivesse tentado, teria conseguido. Portanto, procure se arriscar mais, pois se há dúvida de que consiga, há a possibilidade de dar certo, uma vez que não se trata de uma certeza. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.